Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Teologia pra Vida Podcast. Isso mesmo, o seu, o nosso podcast de teologia que tem como objetivo desaguar na sua vida prática, para você viver uma vida que agrada o nome do nosso Deus. No podcast de hoje, no episódio de hoje, eu quero falar sobre a nossa verdadeira identidade. Algumas perguntas que nos cercam são as seguintes: quem de fato nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? Quem nos criou? Quem é o nosso Pai? Qual é a nossa missão ou o nosso propósito de vida? Na verdade, muitas pessoas erram por falta de uma compreensão exata da sua verdadeira identidade. De onde veio, para onde está indo, quem o criou. Quando nós sabemos quem somos, quem nos criou, quando nós sabemos que somos amados e aceitos por Deus, pode ter certeza que vamos falhar menos, porque independente das nossas fraquezas, dos nossos pecados, sabendo que existe um Deus que nos criou, que nos ama, que nos aceita, que nos recebe, que nos limpa e nos transforma, nós não vamos ficar fabricando em nosso coração ídolos para projetar nesses ídolos os nossos amores, mas nós vamos viver uma vida em gratidão ao nome daquele que nos criou. Quando sabemos quem somos de verdade, que somos filhos de um Deus amoroso, santo, gracioso, viveremos uma vida que agrada não às pessoas, uma vida que agrada não aos objetos, uma vida que agrada não às redes sociais, uma vida que agrada a Deus, somente a Ele. Viveremos única e exclusivamente para agradar não o pecaminoso ego do nosso coração, mas para viver uma vida que agrada a Ele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em toda a Bíblia, isso mesmo, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem de Deus para conosco é a seguinte: encontrem a identidade de vocês. E o próprio Espírito Santo é quem testifica em nós essa identidade, que somos filhos amados de Deus. Em toda a Bíblia, como eu disse, na lei, nós vamos encontrar nos profetas, nos ensinos de Jesus e também nos ensinos dos apóstolos, eles nos convocando para que possamos encontrar por meio do Espírito em Deus, na imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, a nossa identidade. Olha o que Levítico 18, verso 3 e 4 nos diz: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Moisés está acompanhando o povo, tirando o povo do Egito, indo em direção à terra prometida, a Canaã, e Deus dá uma ordenança a Moisés. Ele escreve e orienta o povo, dizendo que Deus não queria que aquele povo praticassem as mesmas obras, a mesma cultura que eles praticavam no Egito, e também que eles não poderiam praticar a mesma cultura e obras dos cananitas, aqueles que estavam em Canaã, e muito menos praticarem a cultura, as ideologias, os pensamentos, as práticas que o próprio coração pecaminoso do povo queria desenvolver. Ao contrário disso, o Senhor convoca esse povo e nos convoca também a nós praticarmos as ordenanças e obedecermos os decretos e seguirmos ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é Senhor, Ele que nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. Então,
Aplicando essas palavras para nós hoje, no encontro da nossa identidade, quem nós somos, quem nos criou, para onde nós estamos indo, o próprio Deus nos chama à responsabilidade para não nos amoldarmos à cultura que nos cerca e muito menos nos amoldarmos ou nos rendermos à cultura pecaminosa do nosso coração egocêntrico, mas nós devemos única e exclusivamente voltar a nossa mente para as Escrituras e colocar nela a nossa esperança e praticá-la por completa, porque somente assim nós agradaremos aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que é o nosso Pai e cuida de nós. Então a lei chama a responsabilidade do povo: não sejam como vocês eram no Egito, não vivam dessa forma, muito menos como aqueles que vivem em Canaã vivem, e também não como as práticas do coração de vocês, mas vivam de acordo com a palavra de Deus. Ezequiel também chama a responsabilidade do povo que estava na Babilônia, cativo, dizendo: vocês não agiram segundo os decretos, nem obedecem às minhas leis, diz o Senhor, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. O convite de Deus para o povo que estava cativo era o seguinte: abandone essas práticas, os decretos, os ensinamentos das nações pagãs e se conformem à vontade, à palavra de Deus. E o profeta Ezequiel estava chamando o povo para essa responsabilidade. Vamos encontrar também nos ensinamentos de Jesus, mais especialmente falando ali no Sermão do Monte, Jesus dizendo: não sejam iguais a eles. Iguais a quem? Os religiosos, os pagãos. Não sejam como os falsos mestres, mas vocês precisam ser o quê? Sal, o sal da terra, para influenciar essa sociedade. E Paulo também em Romanos 12:2 nos diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, não entrem na forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, experimente a transformação na mente, porque somente assim vocês poderão não ser amoldados ao padrão do mundo, mas transformar o mundo, porque a palavra de Deus já transformou o cérebro, transformou as emoções, transformou o coração de todos vocês. Deus tem uma identidade para nós. Que identidade é essa? Porque nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Ele nos orientando a não nos moldarmos à identidade do mundo. E qual identidade é essa? Romanos 8:29, Paulo nos orienta: a ação do Espírito Santo em nós nos molda para sermos a imagem de Jesus Cristo. E Ele vos predestinou para ser a imagem, conforme a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso protótipo. Por que Jesus é o nosso protótipo? Por que Jesus é o nosso exemplo? Sabe por quê? Porque aqui na terra Jesus sabia muito bem de onde ele veio. Ele veio do Pai. Ele sabia também qual era a sua verdadeira, autêntica missão e propósito: morrer para conosco, morreu por nós para nos salvar, a pedido do Pai Celeste. Ele sabia qual era o seu propósito. Jesus também sabia para onde ele estava indo. Diversas vezes ele falava para os fariseus, para os religiosos, de onde ele havia vindo, que era do Pai, e ele estava caminhando rumo à casa, à morada do Pai. E hoje ele está à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai, intercedendo por nós. E Estevão pôde contemplar essa beleza e pôde contemplar a imagem de Deus ao lado do nosso Pai, e ele está lá intercedendo por nós. Então muito interessante, é de muita sabedoria a palavra de Deus para conosco, e ela nos orienta a sermos o modelo de Jesus Cristo, porque Jesus sabia de onde veio, ele sabia a sua missão, seu propósito, ele sabia também para onde estava indo, e a Bíblia nos informa isso. O diabo até tentou certa vez jogar dúvidas na identidade de Jesus, mas ele era convicto e enraizado
na essência e missão que o Pai o deu. Ele sabia qual era a sua essência, a sua natureza, e ele sabia qual era a missão. Então, o diabo não pôde parar esse Jesus. O diabo até tentou lançar dúvidas. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E ele sempre enfático ali, dando resposta bíblica a Satanás, e venceu aquele momento da tentação, porque sabia muito bem de onde veio, qual era o seu propósito e para onde estava indo. Aqueles que não sabem de onde veio, não sabem qual é o seu propósito de vida, acaba perdendo tempo, acaba sendo atraído por Satanás e suas tentações. Por quê? Porque é como a onda que o vento leva para um lado e para outro. A pessoa não sabe qual é o seu propósito, então entra em várias rodas de conversas de escarnecedores, entram em lugares que não agradam a Deus, fica perdida, depressivo, porque não sabe qual é a sua verdadeira missão. Começa a fabricar ídolos no seu coração, achando que esses ídolos são os seus verdadeiros deuses, que na verdade são deuses com D minúsculo, mas o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia com D maiúsculo, é aquele que nos chama para que possamos viver plenamente com Ele por meio da ação do Espírito Santo em nossos corações. Isso mesmo. Então, nós precisamos saber, somente para tomar nota e para recapitular aquilo que nós falamos neste podcast, nós precisamos encontrar em Deus a nossa identidade. Nós precisamos saber que somos amados, somos filhos e aceitos. Nós também aqui falamos sobre de Gênesis a Apocalipse, na lei, nos profetas, em Jesus, nas cartas de Paulo e de outros apóstolos. Há uma convocação. Que convocação é essa, Douglas? Uma convocação para que possamos nos moldar aos padrões da palavra de Deus, da mensagem, do ensinamento, do evangelho genuíno de Jesus Cristo. E também encontramos em Jesus, podemos encontrar nele a figura que nós devemos ser, a pessoa que nós devemos ser. Então, Jesus venceu a tentação porque ele era conduzido pelo Espírito Santo, sabia de onde veio, qual sua missão, o seu propósito, para onde ele estava indo e caminhando. O Espírito Santo, por meio do seu fruto, nos devolve essa identidade. Isso mesmo, olha que coisa magnífica. Quer achar sua verdadeira identidade? Quer saber quem de fato é você, essencialmente falando? Chame o Espírito Santo, clame ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo para que ele possa vir de encontro a você, adentrar o seu coração, fazer morada e plantar ali o fruto do Espírito, e assim você vai receber a sua identidade. Esse fruto, ele tem por base o amor, isso mesmo. E por meio do amor, nós podemos desenvolver mais alegria, paz e paciência para com o nosso próximo. A nossa identidade cristã é desenvolvida por meio do fruto do Espírito, e esse fruto, que tem a base chamada amor, essa base faz com que possamos desenvolver mais alegria para com o nosso próximo, mais paz e menos conflitos com os nossos irmãos, e muito mais paciência para suportarmos em amor uns aos outros. Esse fruto, que tem como base amor, ele também gera em nós mais amabilidade, mais bondade e fidelidade, agora não para com o próximo, mas sim para com Deus. Amaremos mais a Deus, seremos mais bondosos em obedecer à lei de Deus e muito mais fiéis às promessas e à palavra do nosso Deus. E além disso, este fruto, que é a identidade cristã promovida pelo Espírito Santo em nós, como base o amor, desenvolve em nós também mais mansidão e domínio próprio. Para quem? Para conosco, ok? Então, alegria, paz, paciência,
como base o amor é para com o meu próximo. Amabilidade, bondade e fidelidade é para com Deus. E mansidão e domínio próprio é para comigo mesmo. Ser mais manso, mais calmo, mais equilibrado, mais centrado. Ter domínio próprio, não fazer as coisas por impulso. Essa é a nossa identidade cristã que vem por meio do Espírito Santo através do fruto. Olha que coisa interessante essa frase de Jonathan Edwards. Ele diz assim, quanto mais amor, mais desqualificados somos. Que isso, Douglas? Isso mesmo que você falou? Desqualificados? Quanto mais amor nós temos? Sim, deixa eu completar a frase que você vai entender. Quanto mais amor, mais desqualificados somos para este mundo e mais qualificados estamos para o céu. O que significa isso? Essa frase de Jonathan Edwards, ele fala que quanto mais amor, mais desqualificados somos para esse mundo. Isso significa que este mundo não é um mundo de amor. Este mundo é um mundo um mundo anti-amor, onde todos têm como objetivo não viver a plenitude do amor por causa do germe chamado pecado que invadiu a vida de muitas pessoas. Este não é um mundo de amor. Os céus é um mundo de amor. Jonathan Edwards, no seu livro Caridade e seus frutos, ele pinta para nós um cenário esplêndido. Ele vai dizendo que o céu, isso mesmo, o céu é o palácio de amor. O céu é palácio de amor. No céu há utensílios batizados, banhados pelo amor de Deus. Nós vamos ver no céu também seres que são batizados com o amor de Deus. E a fonte deste amor está no trono, está no meio do ambiente celeste, está no meio do céu que é em Deus. Ele é a fonte. Por meio dessa fonte jorra-se plenamente amor no céu e com isso o Espírito Santo traz amor e coloca no nosso coração. Então a nossa identidade cristã é uma identidade baseada no fruto do Espírito, que a sua base, a sua matriz é o amor. A essência da liberdade é o amor. Agora, a essência da autonomia é o egoísmo. Estávamos escravizados no pecado. Ele nos libertou. Hoje somos verdadeiramente livres para amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com o nosso entendimento e nossas forças, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a essência da liberdade, desse livramento do caos, do mal, livramento desse mundo é o amor, e que possamos viver uma vida de amor, uma vida abundante em amor. Aleluia! Se edificou a sua vida esse podcast, eu peço a você, compartilhe para mais pessoas, para que pessoas possam ser edificadas por essa palavra e que o Espírito Santo possa adentrar o coração dessas pessoas e que elas possam ser pessoas cheias de amor. Deixa eu orar para você. Se você estiver aí no carro, estiver no metrô, ouvindo esse podcast, tenho certeza que orando comigo, o Espírito Santo vai nos batizar com o batismo de amor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos, envia o Teu Espírito Santo, porque Ele foi prometido por Cristo e foi derramado plenamente em Atos 2 na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida da igreja, e Ele é uma realidade para conosco. Pedimos a Ti, ó Pai, envia o Teu Espírito e Ele vindo, que Ele possa adentrar o nosso coração, adentrando, que Ele possa plantar o fruto dele e que nós possamos ser batizados com um batismo de amor, que nós possamos ser transformados e que o amor possa ser gerado em nós para a glória do Teu nome. E somente assim seremos iguais, seremos o modelo de Jesus Cristo, um homem que veio a essa terra e viveu uma vida de plenitude em amor. Te pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida e até um outro tempo de qualidade onde estaremos falando da palavra de Deus.